Olá, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui para mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. Ao meu lado, Dr. Evandro Grilli, quem tenho a honra de compor aqui a diretoria executiva, a coordenação do podcast. E hoje nós temos a ilustre presença do Dr. Klaus Marx, nosso sócio já com décadas de história aqui dentro do nosso escritório, o representante, o coordenador, fundador, podemos dizer assim, da nossa unidade Goiânia. Então, como é de praxe aqui, Klaus, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, na nossa mesa. Você que a gente tem uma relação pessoal já de tantos anos, né? A gente gostaria que você contasse um pouquinho da tua história com o escritório. Sabemos que você entrou aqui, acho que estava no terceiro colegial ainda, estava nem pensando em fazer direito. Mas conta um pouquinho da sua história para a gente começar a aquecer aqui o nível de perguntas. Legal. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Bacana, eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês dois aqui, um prazer participar desse projeto tão bacana. Acho que desde o primeiro aí eu não vi a hora de sentar aqui nessa mesa e poder dividir com vocês um pouquinho dessa história. Mas a minha história profissional, ela se resume a Brasil Salomão. Eu me lembro do primeiro podcast, o Evandro comentou sobre isso também, né? Que ele também só tinha trabalhado na loja do pai dele. E é mais ou menos o que aconteceu comigo, é mais ou menos a minha história. Eu até então, antes de entrar no escritório, fazia serviço de banco para o meu pai, com 16 anos, 17 anos. Entrei na faculdade com 17 anos, e aí com 6 meses de faculdade, eu estava fazendo as provas do primeiro semestre, eu recebi o convite para fazer uma entrevista com o Dr. Brasil. E eu só escutava falar de Brasil Salomão, mas sinceramente não sabia nem onde ficava o prédio. E fui lá fazer aquela entrevista em final de junho de 1996. Nossa. E aí eu me lembro até hoje que a primeira pergunta que o Dr. Brasil me fez: o senhor sabe datilografia? E eu disse para ele: não, mas eu aprendo. Ele falou: então o senhor tem 30 dias, isso já era começo de junho. Então o senhor tem 30 dias, porque eu vou sair de férias em julho e eu vou marcar a sua entrevista para o começo de julho, só que o senhor tem que estar com o diploma de datilografia. Eu falei: pois não. E assim, saí do escritório, fui correndo para o Senac, fiz minha matrícula, disse para a professora qual que era o tempo, ela disse que era 90 dias o tempo do curso. Eu falei: não, eu preciso de 30. Então você tem que fazer 2 a 3 vezes por dia. Eu falei: eu faço. E eu fazia 2 horas à tarde de datilografia e 2 horas à noite de datilografia. Bom, vim, fiz a prova de datilografia, isso a prova no papel, a Simone Salomão que me aplicou essa prova. E no dia 8 de julho eu recebi o chamado para começar no dia 9. Então, dia 9 de julho de 96 começou a minha história aqui. Eu fazia 18 anos, 3 dias depois, no dia 12. Então, quer dizer, eu entrei antes de 18 anos. Então, agora, em julho, já lá se vão 28 anos. Quando eu falei anos, que era no terceiro colegial, não estava mais ou menos isso. Então, 28 anos aí de história. E essa história começou como estagiário. Eu fiquei 4 anos e meio estagiando, mais ou menos uns 6 meses a 1 ano no direito administrativo com o Dr. Ricardo Marque, um aprendizado fora de série. Né? Pessoa extraordinária. Pessoa extraordinária, uma competência, um rigorosismo técnico, de organização. Então isso foi muito bom para minha formação. Um rigorosismo na língua portuguesa absurda. E depois fui trabalhar com o Marcelo Salomão. E aí fiquei com o Marcelo até o final, fui convidado a ser efetivado como advogado do escritório. E aí, posteriormente, em 2008, então eu já tinha 8 anos, eu me formei em 2000, eu já tinha quase 8 anos aí de formado, já era mestre em Direito Tributário pela PUC, eu recebi o convite do conselho, na época, Evandro, Marcelo, Zé Luiz, Dr. Brasil, para comandar a primeira unidade nossa fora do estado de São Paulo. O escritório naquela época era um escritório que se resumia... Acho que só tinha Franca e São Paulo, né? São Paulo e Campinas já existia, mas Campinas ela ainda era um apoio para o tribunal. Tribunal do Trabalho, né?
Não era uma filial. Não, ainda, né? a filial que nós tínhamos mesmo mais efetivada, estruturada de negócio, era São Paulo capital e Franca. E aí era um desejo abrir uma unidade fora, foi feita aí uma pesquisa pelo conselho na época, e entenderam que Goiânia seria o lugar. Eu tinha ido a Goiânia acho que uma vez na minha vida, e recebi aquele convite, o Marcelo me chamou, e eu me lembro que eu perguntei assim para ele, se você fosse eu, você iria? Ele falou, iria correndo. Eu falei, então eu vou. Não falei com os meus pais, não falei com ninguém, falei, eu vou, só preciso organizar a vida, mas eu vou. E naquela época tudo mais fácil, ainda era solteiro, né? Embora começando a namorar minha esposa, e fui para lá. Começamos a prospectar, isso foi em junho, a partir de junho de 2008, e inauguramos a nossa unidade em novembro de 2008. Então, fizemos 15 anos agora, em novembro do ano passado, né? 15 anos de uma história crescente, muito bacana, hoje uma estrutura consolidada, nós somos em 11 advogados lá em Goiânia, atendemos clientes das mais diversas áreas, dos mais diversos níveis. Uma equipe longeva, inclusive, Sim. né? A maioria entrou lá já logo no começo. Né? Sim, nós temos funcionária de 15 anos, Exatamente. que entrou no terceiro dia do escritório, está lá conosco até hoje. Nós temos a Laisa, que completou 10 anos agora, nós temos o Fuad, que também já tem um tempo muito bom. Acho que os nossos coordenadores todos têm aí acima de 6 anos, 7 anos de história. Então, uma história também que vamos fincando ali e cada dia colocando um pouquinho mais nossa bandeira no estado de Goiás. E assim, você estava falando aqui, né? Várias vezes nós pegamos um ônibus leito para ir para Goiás na montagem da unidade lá, eu estava lembrando aqui, né? E como é que é essa experiência, Klaus, né? De chegar num lugar que você não tem raízes, você não tem família, você não conhece ninguém, né? E recentemente, não me lembro o ano agora, mas você recebeu o título de cidadão goiano, né? Pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Né? Ano passado isso? Eu tinha na cabeça que era antes da pandemia. A pandemia deu um bug na gente. Assim. Então, assim, de ter esse reconhecimento, né? De um lugar que você não tinha nenhuma conexão, né? Embora hoje seus 2 filhos sejam goianos, né? Torça lá para o Goiás. Mas como é que é isso? Como é que é essa decisão de fincar raízes, né? E como é que é esse processo de se relacionar, né? Hoje eu sei que você fez grandes amizades, você tem negócios fora da advocacia lá que você atua, sua esposa já também trabalhou com negócio, trabalha ainda. Então, como é que é essa aventura, né? Cara, essa aventura não é fácil. Ela no começo ela é difícil, porque enquanto você é solteiro, você é sozinho, né? É muito mais fácil. Você não tem muito. Se der errado, você está aqui, pega as tuas coisas amanhã, né? Tá aqui. Exatamente. A partir do momento que você começa a montar uma família, né? Você tem um peso, porque está todo mundo ali por sua conta, por sua responsabilidade, por um desejo seu. Sim. Né? Então, mas uma coisa que muito me ajudou nesse caminho foi uma postura que vocês, sócios, na época, tiveram, que foi o seguinte: você está indo, mas as portas aqui em Ribeirão estão abertas para o momento em que você quiser retornar. Sim. Então isso, de certa forma, me deu um conforto, né? Obviamente, eu sou muito competitivo, eu gosto de fazer as coisas, de realizar, então eu não passava pela minha cabeça não dar certo e voltar. Uhum. Mas até passava pela minha cabeça montar uma estrutura, fazer a coisa acontecer e voltar. Né? Eu acho que isso era uma coisa muito, muito tranquila para todos, mas isso me confortou. Eu saber que se apertasse, eu tinha as mesmas condições de quando eu saí. Né? Mas o que aconteceu? As coisas foram indo, a cidade ajudou muito, uma baita cidade. Uma cidade que há 15 anos atrás, quando eu cheguei, ela era muito parecida com a Ribeirão Preto de hoje. Exato. E mudou muito. Mudou muito. Hoje, eu me lembro que naquela época, Ribeirão tinha 600 mil habitantes, Goiânia tinha 1 milhão. Um público de serviço muito grande, um agro muito forte, uma base estudantil muito forte, boas faculdades. Então, você tinha muita semelhança. Né? A diferença é que aqui é o chopp, lá é a cerveja gelada, né?
Mas você tinha um estilo muito parecido. Então isso ajudou muito. Sertanejo, né? O Pra alegria do sertanejo, Dr. Evandro. o público, o povo goiano, ele é muito mais receptivo do que o paulista, vamos ser sinceros. Então, isso ajudou muito um pessoal que... E aí as coisas começaram a acontecer. Eu costumo sempre brincar, já disse para vocês, que é muito difícil fazer amizade velho, né? A gente faz amizade, as nossas amizades, nós aqui temos 28 anos de amizade. Né? Então, quantas pessoas que frequentam a sua casa que você conheceu no último ano? É muito difícil. Né? Então, nós vamos ficando mais velhos, a gente vai ficando mais seletivo e a gente vai mais exigente e, obviamente, com menos novos amigos. Né? Então, isso foi uma dificuldade que no começo eu tinha, mas uma coisa que ajudou muito foram os filhos. Porque aí você faz amizade, os filhos fazem amizade e você faz amizade com os pais de filhos. Então, na nossa fase, eu tenho filhos de 12, de 8, né? Isso aconteceu muito. Então, hoje eu tenho grandes amigos que vieram por conta dos meus filhos. E a gente foi criando, a partir do momento que eu decidi ficar por lá, e aí essa história de 15 anos, tiveram momentos de querer voltar, né? Tiveram momentos de falar, não, eu vou continuar, mas e sempre com apoio assim, incondicional da Camila, da minha esposa. Isso foi fundamental. A Camila foi uma guerreira, porque ela largou tudo aqui. A Camila é advogada, deixou o escritório que ela trabalhava, deixou a carreira e foi me acompanhar, entendeu? Ela nunca quis trabalhar comigo. E se não fosse ela, porque sendo sincero, se a mulher fala, olha, eu não quero mais, não aguento mais, complica, provavelmente eu voltaria, né? Ou eu pediria para voltar. Então ela foi muito parceira. E aí as coisas foram acontecendo, mas a partir do momento que eu resolvi realmente ficar e falar, não, eu vou virar um cidadão goiano mesmo, eu comecei a viver a sociedade goiana. Então, aí você começa a frequentar o clube, você começa a frequentar os lugares que as pessoas estão mais, então você vai fincando raízes maiores, vai criando as conexões sociais, né? E isso ajuda muito, né? E ajuda muito até na nossa atividade, porque eu falo que o advogado ele não pode fazer uma única publicidade. A nossa publicidade é o nosso networking, a nossa publicidade é o nosso, o nosso dia a dia. Então, as coisas foram acontecendo muito dessa forma, sabe? E aí lá se vão 15 anos. E fala um pouquinho dos setores. Nós estamos falando de Goiânia. Quando nós falamos Goiânia, nós temos todo um entorno também, cuja pujança é absurda, né? Fala um pouquinho dos setores mais desenvolvidos e aliando a isso os principais produtos e atividades do nosso escritório, olhando para essa unidade. Bacana. Bom, Goiânia hoje, eu diria para vocês que ela é tida como a capital do Centro-Oeste. É a cidade hoje no Centro-Oeste referência em termos de saúde, em termos de entretenimento, de construção civil, construção civil. Então hoje você tem muita gente dos estados do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Tocantins principalmente, que tem em Goiânia a sua base. Como nós aqui em Ribeirão Preto temos São Paulo, né, como referência, lá nós temos Goiânia, entendeu? Então isso traz muita gente de fora, traz muita gente para os fins de semana, traz muita gente para investir em Goiânia. Hoje eu tenho inúmeros amigos paulistas lá em Goiânia, que foram para lá, como eu também, abri uma estrutura. Então hoje Goiânia se tornou uma cidade... O próprio segmento de eventos lá é fantástico. Fabuloso. Então, assim, por conta desse tamanho de Goiânia, a gente acabou entrando, nós começamos a nossa atividade, uma das coisas que foi um grande diferencial lá em Goiânia, e aí isso caberia um outro podcast para falar como a gente começou, mas foi o primeiro grande contrato que nós tivemos que foi com a Mabel, a Bolachas Mabel, né? A Mabel era uma empresa de Ribeirão Pretana, mas ela tinha uma estrutura em Goiás. Hoje, naquela época, Goiás concentrava também a unidade de Ribeirão Preto, então ela era dona da unidade de Ribeirão Preto, então o centro estava lá. E aí, por uma
uma aproximação que eu tive com o diretor na época, a gente conseguiu fechar o primeiro contrato. E aquele contrato virou uma referência, né? Uma referência. Então a gente entrou para uma empresa muito grande e aquilo nos fez conseguir outras indústrias alimentícias como clientes. Então, primeiro segmento que a gente teve foi a indústria alimentícia. A gente teve muita indústria alimentícia, bolacha, sucos, sorvetes e várias outras. Mas hoje eu diria para você que além da indústria alimentícia, a gente tem uma indústria da construção civil muito forte em Goiás. Mas muito, muito forte mesmo. A gente tem hoje, dentro do nosso portfólio de clientes, construtoras, incorporadoras, loteadoras. Energia elétrica, né, Klaus? Lembrei. Energia elétrica também é um outro pilar muito bom. Mas dentro da construção nós temos indústria de insumos, algumas indústrias fantásticas que a gente advoga por lá. Temos a energia elétrica também como um dos pilares, a gente tem usinas termoelétricas, a gente tem empresas de engenharia que constroem usinas, a gente tem empresas de transmissão, de linhas de transmissão, e nós temos o agro. O agro, né, que é fortíssimo e a gente consegue atender toda a cadeia. Eu tenho clientes produtores, pessoas físicas, eu tenho agropecuárias, e a gente tem a agroindústria. Né? Temos grandes agroindústrias que estão no nosso portfólio. Então, hoje, eu diria que nós somos um full service, nós somos escritório para atender abrangente, qualquer etapa da cadeia. Atendemos toda etapa, temos clientes aí nos mais diversos setores e em todos os grandes setores, sempre com clientes de relevância. Sabe? Isso que tem nos mantido aí nesses 15 anos, sempre em evidência por lá. Legal. Estava ouvindo a primeira parte da tua fala, da tua trajetória, né? E assim, às vezes quem está nos assistindo aqui fala, por que, né, que os caras estão falando disso, né? Porque, assim, o escritório hoje está espalhado em inúmeras cidades, né, no Brasil e fora dele, né? E as equipes acabam tendo menos oportunidades de se conhecer, né? Então, ouvir essa história tua inspiradora, né, contar um pouco das nossas trajetórias, existem outras também que a gente vai trazer por aqui, mas para que as nossas equipes, quem está chegando agora no escritório, possa conhecer essa história e se inspirar também, né? Porque o nosso processo de crescimento... Isso é cultura, né? Cultura Brasil Salomão. Exatamente. E, Klaus, vamos entrar um pouquinho agora em questões que são relevantes ali para o estado de Goiás, né? Uma das âncoras que fez o estado crescer muito foi a questão dos incentivos fiscais, né? A gente viu inúmeras indústrias e a automobilística acho que é o maior exemplo delas, né? Pelo menos que eu me lembro aqui, que se instalou ali por conta de benefícios, né? Benefícios que geraram e geram ainda discussões dos outros estados com relação aos créditos de ICMS, uma série de coisas. Nós estamos aí, né, com uma reforma tributária aprovada, né, e que, pelo que a gente viu até agora, deve colocar um fim nessa história, porque substitui o ICMS e o ISS pelo IBS, por um outro tributo, e cria um mecanismo que vai bloquear muito isso, né? Quais serão, na sua avaliação, você que está ali no dia todo ali em Goiás, os impactos disso lá? Como é que o Estado está se preparando para isso? Porque essa economia que se instalou lá por conta disso, ela fez nascer em volta dela uma série de negócios que apoiam aquela atividade. Com certeza. Esse tema é um tema espinhoso para nós. E aqui cabe um parêntese interessante. Quando eu fui para Goiás, o Rodrigo vai se lembrar, porque nós somos colegas de mestrado, eu tinha acabado de defender, 2 anos antes, a minha dissertação de mestrado, com o tema Benefícios Fiscais de ICMS. Né? Isso virou um livro posteriormente, a gente fez divulgação, fez publicação lá e tudo mais. E no meu livro, eu sempre falei muito da questão constitucional dos benefícios. Porque é sabido por todos que esses benefícios fiscais, na sua grande maioria esmagadora, eles eram inconstitucionais. Por quê? Porque eles eram concedidos unilateralmente pelos estados sem a aprovação do CONFAS. Perfeito? Só que era a forma que os estados tinham
de conseguir, talvez, equilibrar um pouquinho o jogo com os estados mais desenvolvidos, Sul e Sudeste. Ele escreve isso na tese de mestrado e muda para Goiás. Não, mas eu sempre analisei a questão da constitucionalidade. E a constitucionalidade eu não mudo com relação a isso, tá? E falava muito isso lá em Goiás, no começo, né? Mas eu comecei, ao estar lá, ver um outro lado, que é o lado talvez social, político, da necessidade de ter benefícios fiscais num país continental como o nosso e que tem uma diversidade gigantesca de cultura, de oportunidades, e se eu não tiver um benefício, um incentivo, se eu não tiver um diferencial, vai ficar tudo concentrado no Sul e no Sudeste. Por que eu vou me instalar a 1.500 quilômetros do Porto de Santos? Para quê? Para quê? Né? Então, você sabe, Klaus, o segundo episódio foi sobre reforma tributária, recebemos o Calcine aqui, e para te dar só mais um gásinho que eu sei, talvez onde você vai chegar. Talvez uma das falsas bandeiras que se levantou agora com a reforma tributária é que a guerra fiscal ela só tem pontos negativos. Esse é um ponto, assim, dentre outras premissas que, na nossa visão técnica, foram levantadas de uma forma equivocada, talvez essa seja uma com a maior implicação social. Eu tive num evento agora e o meu tema era a reforma, e eu falei olha, pessoal, nós precisamos abrir o olho. E é legal você fazer esse relato, porque, principalmente para quem vive aqui em São Paulo, no Sul, Sudeste principalmente, a gente não enxerga a realidade do empresário que está no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, e vê a dificuldade logística com uma série de questões para concorrer no mundo globalizado, não só com as pessoas do Sudeste, mas do mundo todo, onde aqui nós temos uma mão de obra qualificadíssima, e nós sabemos, né, sem querer fazer qualquer demérito para as condições, mas isso sabidamente é do conhecimento de todos, né? Então, já dentro desse ponto, e eu me recordo, né, nós fizemos todos os créditos juntos, eu lembro das premissas que você levanta, que são técnicas indiscutíveis, mas eu queria aproveitar essa tua fala do impacto social para levantar essa questão que foi colocada nos principais veículos de comunicação do ponto negativo da guerra fiscal. Será que ela é ruim e trava o crescimento do país? E já vou te dar minha opinião. Não, esse não é o problema. Era mais ou menos aí que eu ia chegar. Eu saí daqui, né, com uma visão estritamente constitucional, dizendo esses estados não podem conceder esses benefícios sem aprovação do CONFAS. Ponto. São inconstitucionais, o Supremo deve passar uma caneta e derrubar todos eles. Quando eu cheguei lá e comecei a viver e ver o avanço que o Estado teve, muito por conta de empresas, de indústrias que foram para lá, levaram uma estrutura, geraram empregos, geraram renda, e o Estado começou a se desenvolver, eu comecei a entender o seguinte: bom, concordo que o jeito que está é inconstitucional. Perfeito. Mas, por outro lado, nós precisamos encontrar uma forma de equilibrar essas regiões e permitir que um Estado menos competitivo tenha maior competitividade. Uhum. E aí o benefício fiscal, desde que constitucional, ele entra como a grande arma que se tem. Sim. Então, quando a gente fala em para se chegar guerra, na isonomia, né? Exatamente. Então, assim, é gritante a diferença do estado de Goiás de 20 anos para lá, de 20 anos atrás para hoje. É outro país. E a principal razão do fomento, na sua visão, eu não tenho justamente dúvida. Os eu não tenho benefícios dúvida. fiscais. Sabe por quê? O Evandro comentou da indústria automobilística, né? Que é uma das, tá? Farmacêutica muito Farmacêutica em Anápolis, mas
Por exemplo, nós temos a Caoa Caoa, bem lembrado. em Anápolis, nós temos a Mitsubishi em Catalão. Imagina uma coisa, a Caoa, quando ela se instalou lá, ela só tinha veículos importados, ela não fabricava no Brasil. Os veículos vinham da Coreia, desembarcavam em Santos, Iam para Goiás e voltavam. iam para Anápolis, faziam o desembaraço aduaneiro no Porto Seco de Anápolis, iam para a unidade deles lá em Anápolis, que é no Daia. Lá ele fazia a revisão, uma montagenzinha ali, lavava tal, colocava em cima do caminhão cegonha novamente e ia para o seu mercado consumidor, que era 80% de São Paulo. Voltava para São Paulo, sul e sudeste. Qual a vantagem dele atravessar, né, ir para o centro do país, voltar, se não fosse por um benefício econômico? Sim. Né? Então, assim, é muito claro que essas... Só que quando vai uma Caoa para lá, ela gera 1.500 empregos, ela gera uma renda, ela tira muita gente que está, talvez, lá na atividade rural, numa subsistência difícil, para a indústria, ela sai, muita gente da informalidade vai para a formalidade. E o que você falou aí, né? O que alavancou depois a ideia de criação de uma indústria, que veio na sequência, porque ela começou só com importação, mas depois com o desenvolvimento da atividade, ela começou a produzir carros lá. Então, olha o que isso muda a realidade, Rodrigo, de uma região. E a gente tem inúmeros exemplos. Pequenas, médias, né? Paulistas que foram para lá para atender o centro-oeste e o norte, principalmente. Por quê? Porque eles começaram a falar, eu tenho um baita de um incentivo lá, eu vou fabricar, vou aumentar a minha sede, a minha fábrica aqui em São Paulo, para depois mandar tudo para lá. Não, eu vou para Goiás, eu vou ter um benefício fiscal, eu vou produzir mais barato e de lá eu atendo. Então ela cresceu o seu campo de atuação a partir de Goiás. E aí, como que vai ficar agora? E aí eu entro na pergunta do Evandro, né? Como que vai ficar? Os benefícios fiscais têm data para acabar, né? Eles vão acabar, vai ter um prazo... 2032? 32, eles vão ter um prazo em que vai ser criado um fundo que é justamente para cobrir o que os estados vão perder. Mas, gente, 2032 está aí. 2032 está aí. Como vai ficar? Copas do Mundo. Como vai ficar a partir daí? E essa é a maior preocupação. Tanto que o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, foi talvez a maior bandeira contra a reforma tributária, muito por conta do ICMS. Né? Os estados, eu não vou entrar aqui porque vocês fizeram um belíssimo podcast aí sobre reforma, né? Mas a gente tem ali uma série de dúvidas sobre como vai ficar, né? E o que eu vejo talvez nós vamos ter que criar alguns puxadinhos mais para frente para tentar reequilibrar, porque eu vou voltar a uma situação que eu tinha antes dos benefícios fiscais. Exatamente. De desequilíbrio. Por isso que a pergunta é e depois da reforma? E depois. Então, hoje, por exemplo, se você pegar a quantidade de projetos de indústrias que estão indo para lá e estão buscando no Pro Goiás, que é um novo programa, ou no Fomentar, ou no Produzir, vocês vão ver que já diminuiu muito. Por quê? Porque a indústria que vai para lá, vai sair de São Paulo, vai falar, bom, eu vou para Goiás, mas daqui 8 anos acabou esse benefício, vai valer a pena? Será que vale a pena o custo, né? Então hoje eu já estou começando a segurar um pouco novos investimentos, né? E nós vamos começar a ver essa conta chegar lá na frente. Então, Evandro, eu não tenho dúvida hoje que o benefício fiscal de ICMS, ele sempre foi necessário. Ele é necessário. Ele tem que ser nos termos do que a Constituição determina. Então, nós temos que criar, como aconteceu com a constitucionalização deles, com a Lei Complementar 160, né, em 2017, Sim. que, na verdade, foi um grande acordo. Foi um grande acordo. O Supremo viu, o governo viu, os três com poderes viu viram. os impactos socioeconômicos. Exatamente. E os três poderes viram a necessidade de se manter benefícios, mas viram que eu tinha que constitucionalizá-los. E aí criaram um mecanismo, não vamos entrar aqui no mérito como foi, mas que constitucionalizou aqueles benefícios que existiam. Então, hoje, nós temos benefícios fiscais constitucionais, baseados na 160, que estão em vigor, que estão trazendo bons resultados para o Estado, mas que tem data para acabar. Sim. Né? Aí nós não sabemos. Klaus, vou aproveitar também, né, que nós entramos na questão dos benefícios fiscais. Isso, óbvio, nós estamos falando do principal impacto para o Estado, mas isso também
gerou um viés nos tributos federais, né? Nós tínhamos o impacto dessas subvenções, principalmente para investimento nos tributos federais, a exclusão na base de cálculo do IR e da CSL, que passou por uma discussão jurisprudencial, acabou sendo pacificada, vamos dizer assim, acolhendo em grande parte a tese levantada pelos contribuintes, mas aí vem a lei 14.789, em 23, e muda um pouquinho dessa realidade. E nós sabemos, justamente porque é um estado, uma região que tem uma série de benefícios, com certeza, como que está essa discussão no estado? Eu acredito que você deva estar atendendo o cliente todo dia lá. Essa questão está deixando todo industrial de cabelo em pé, para te falar a verdade. Porque, como o Rodrigo colocou, né, você não tem segurança jurídica nenhuma. Você tinha ali um posicionamento já tranquilo da jurisprudência com relação a o CARF, inclusive, com subvenção de investimento, que não se trataria de receita, não seria tributado, né? Até sobre um argumento constitucional, que é a quebra do Pacto Federativo, porque se você entender bem, o que essa lei está fazendo? Eu tenho o Estado de Goiás concedendo um benefício fiscal de ICMS para aquele contribuinte. Então vamos lá, ele fala, olha, 70% do seu ICMS eu vou te incentivar. O que o governo federal faz? O governo federal faz assim, não, então agora eu vou pegar um pedacinho desse 70% que o Estado te deu. Eu vou te tributar. Vou trazer para mim. Então, quer dizer, eu tenho aqui uma invasão de competência, né? Muito claro. Só que como isso já é rotina no nosso país, quando você tem um judiciário pacificando uma questão, a forma que se tem de alterar isso é alterar a lei. Né? Eu altero a lei, aí com isso eu jogo no lixo anos de construção jurisprudencial e doutrinária, coloco lá e agora para eles é uma lei nova e a partir de agora eu sou legislador, eu que determino e esqueça a Constituição Federal, esqueça o Pacto Federativo e a regra é essa. Esqueça segurança jurídica. Total. Né? Então o que aconteceu? Você imagina que essa lei, se eu não estou enganado, é de 23 de dezembro, se eu não estou enganado, acho que é isso, para começar a entrar em vigor no começo do ano, e aí os empresários falaram, peraí, então agora eu vou ter aqui 34% de tributação sobre esse benefício? Isso mudou, gente. Você imagina que o orçamento de uma empresa dessa não é feito no dia 20 de dezembro. Você faz um planejamento. É como se fosse um orçamento plurianual, né? Exatamente. Rodrigo, eu atendi essa semana, até isso é interessante, uma empresa de Anápolis, uma indústria muito grande, que ela tem, hoje ela foi adquirida e ela tem maioria do seu capital de uma grande indústria irlandesa. E a gente teve uma reunião, até o Fábio junto comigo, Fábio Calcin, para a gente explicar para os gringos, para a gente explicar para os irlandeses, e ali no comando da América Latina tem irlandeses, tem portugueses, tem americanos. Então a gente fez uma reunião grande para explicar como que poderia, ou melhor, o que a gente entenderia que deveria ser feito com base nessa lei. E aí nós explicamos toda a tese, explicamos que caberia uma ação judicial, que a gente entende que há uma quebra do Pacto Federativo, já tem algumas decisões sendo proferidas, né? Então a gente tem incentivado os clientes a buscarem o judiciário nessa situação, e eles entenderam também, falaram, mas como que você vai entrar com uma ação contra uma lei do Estado? Porque na cabeça deles, uma lei do Estado não, uma lei da União federal, nesse caso, na cabeça deles, se é uma lei, ela é constitucional, não tem discussão. E agora, eles estão assim, a gente já fez umas 3 reuniões para tentar explicar que no Brasil é diferente. Isso é comum. É comum. Que eles vão ter que enfrentar Aliás, que isso é necessário, né? Porque agora com o novo critério de modulação, é um que não tem critério, né? Que não tem critério, mas a única certeza é entre com a ação. Porque amanhã ou depois você pode perder. E nós colocamos isso para eles. Então, assim, hoje nós estamos vivendo lá um turbilhão nessas questões. Ninguém sabe o que vai acontecer. O que está se mostrando só é que todo mundo vai começar a tributar, né? Aqueles que tiverem decisões têm que pensar também se vão provisionar, se vão depositar, se não vão. Mas isso vai trazer um aumento considerável no custo dos produtos. Claro, não tem como. Vai ter que ser repassado de alguma forma. Você vai ter uma tributação sobre uma base que você nunca
experimentou. E aí muito elevada. O investidor internacional, ele fala, vou passar isso para o custo. Se o mercado absorver, para que eu vou quebrar e aí entra, né, aquela história que a gente sempre falou. Aí esse mesmo investidor, será que ele vai, quando ele vai fazer um novo investimento aqui, ou quando ele tem a oportunidade de fazer aqui, ou fazer no Uruguai, ou fazer em algum outro lugar da América Latina, será que ele não olha e fala, puta, lá no Brasil... É complicado. Complicado, porque eu durmo de um jeito e acordo de outro. Completamente. Aí você vai ter que começar a se preparar para explicar para ele que quando o concorrente dele tiver a liminar... E ele não. E ele tomar a decisão de pagar. E ele vai ficar fora do mercado. Exatamente. Mas assim, de forma objetiva... Como o foco do nosso podcast aqui, para você que está nos assistindo, né, é descomplicar um pouco o direito, sim, essa questão da modulação é o seguinte, quando o STF, ou o STJ agora também, são os tribunais superiores, ele dá uma decisão reconhecendo a inconstitucionalidade de um tributo, ele pode estabelecer parâmetros temporais para os efeitos dessa inconstitucionalidade. Então, por exemplo, o STF entendeu que não pode incidir ICMS de matriz para filial, porque seria uma inconstitucionalidade. Mas para quem não ingressou com essa ação, os efeitos dessa inconstitucionalidade seriam a partir de janeiro de 2024. Começou para quem não entrou com essa ação, então, não tem valor a restituir e efetivamente o efeito é a partir desse ano. Então, só para fazendo um parênteses aqui para quem está nos acompanhando, o nosso objetivo é descomplicar o direito para vocês entenderem tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia. Mas a gente está chegando aqui no final do episódio, né? O passo é bom, mas eu ainda queria passa rápido. Eu queria te passar aí para suas considerações depois do Klaus. Eu queria abordar uma questão que nós estamos começando a viver em São Paulo, Klaus, rapidinho, que vai ser o aumento do ITCMD aqui. Projeto na Assembleia Legislativa, sim, né? Hoje a nossa alíquota aqui é 4%. Nossa alíquota é 4%, né? E... Com 3 projetos aí para aumentar. E Goiás já tem uma alíquota de 8%. 8%, máxima de 8%. Até 8%. Ela é progressiva, chegando a 8%. Como é que foi há muitos anos. Como é que foi a adaptação? E as pessoas estão se organizando para tentar estruturas que possam minimizar esses impactos tributários lá na frente, para quem tem patrimônio que vai deixar para geração seguinte? Evandro, esse é um tema que hoje está também na crista da onda lá em Goiás, viu? Porque muita gente foi deixando para fazer o seu planejamento e agora estão vendo que a possibilidade é de aumentar mais do que os 8 ainda já mais. tem, né? Hoje Goiás, eu diria para vocês que é talvez o estado mais voraz em termos de TCMD do país. Tá? A Cefaz tem um núcleo específico de TCD, lá nós chamamos de TCD. ITCD, né? E esse núcleo é extremamente voraz. E essa voracidade, ela significa não só na alíquota, que ela vai a alíquotas de 2, 4, 6 e 8, mas principalmente na base de cálculo. É a Cefaz que vai avaliar o valor da sua empresa, ela que faz o valuation da sua empresa, ela que vai dizer o valor do seu imóvel, ela vai verificar se o seu imóvel ele tem possibilidade de amanhã você edificar ali dentro e você fez um contrato de parceria e aquele seu terreno não vai ser mais terreno, ali você vai receber 10 apartamentos e ela olha para os próximos anos e ela chega e fala, olha, o seu patrimônio é X e eu vou te cobrar 8% sobre esse X. Tá? Então isso tem sido uma dor de cabeça muito grande. A legislação até alterou agora porque eles não estavam conseguindo emitir as guias de TCD de forma rápida, porque até eles fazerem esse estudo, o valuation demorava demais. Nós tivemos casos lá de mais de um ano para emitir uma guia. E aí agora o sistema se alterou, você faz a sua declaração, então você declara e ela vai lá sujeita a uma homologação, né? E o que acontece, na maioria das vezes, é que se você não seguir o que a lei determina, os parâmetros da lei, que são esses de um valuation com base não em PL, como é São Paulo. São Paulo é uma empresa, você pega o PL dela e o valor dele. Lá não, lá eu pego um valuation que eles fazem pensando também, inclusive, no futuro, na valorização futura dessa empresa com base numa fórmula que eles mesmos desenvolvem e colocam na lei de TCD. Então isso está fazendo hoje, agora com essa possibilidade de se aumentar mais, com a reforma, de se dizer que temos que chegar a 16, já escutei falar de chegar a 20, né? Cada vez você escuta que o imposto de herança no Brasil é barato e tudo mais, você está tendo já uma busca novamente por se pensar em planejamento societário.
Eu diria, se eu pudesse dizer alguma coisa aqui para o contribuinte paulista, faça o seu planejamento urgente. Sim, urgente. sim. Porque a situação que a gente vive em Goiás hoje é muito ruim, e ela tende a piorar em todo lugar. E assim, até com as discussões da reforma, o que ficou claro, a bandeira que se levantou há uma necessidade no Brasil de se elevar a tributação sobre o patrimônio. Por isso que você falou, né, da alíquota de 8%, que pode subir, a depender de uma reforma constitucional, inclusive. Então, assim, planejamento sucessório, fizemos o podcast sobre isso, né, recentemente, é relevantíssimo. Klaus, muito obrigado. Prazer enorme te receber aqui. Pena que o tempo passa depressa e não dá pra gente, né, correr aí com todos os temas, mas foi muito legal revisitar a tua história, da qual eu tive o prazer e a honra de participar muito de perto do começo de Goiânia. Goiânia, na área ambiental aqui, talvez seja ao lado de Três Lagoas, o Centro-Oeste ali, o nosso maior volume de trabalhos na área ambiental. A gente tem grandes vitórias lá de grandes clientes que a gente embates ali bacanas com o Ministério Público, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, um lugar que a gente tem um carinho grande, eu especialmente, por ter estado lá no começo e por participar muito desse dia a dia da unidade. Prazer te receber aqui. Eu queria que você ficasse à vontade aí para fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, um prazerzaço, não só de estar no Pod Brasil, mas de estar com o Rodrigo, de estar com o Evandro, que são mais do que sócios, são meus amigos, meus irmãos. E eu me lembro aqui também, a gente falando um pouco, a gente fica até a emocionar, né, um pouquinho. O Evandro e a Alessandra, a esposa dele, foram quem me levou para Goiânia a primeira vez. Quando a gente foi inaugurar a Goiânia, que eu fui de mudança para Goiânia, o Evandro estava junto. O Evandro e a Alessandra. A Alessandra tem família lá, da qual você já se tornou amigo também. Eu me tornei amigo, cliente. E eu nunca me esqueço que quando, no dia da inauguração, eu acordo, recebi uma cesta em casa, no flat onde eu morava, da Alessandra, com uma carta que eu guardo até hoje. Né? Então, assim, são coisas que o Evandro foi muito parceiro, ele comentou das viagens de ônibus. Muitas vezes a gente saía aqui de domingo num ônibus leito, porque o avião naquela época ele parava em Uberlândia, depois eram bandeirantes da Passareda, e a gente optava por ir de ônibus leito, dormindo, saía daqui às 10h30 da noite, chegava lá às 7 da manhã, já ia direto para o escritório. Exatamente. E o Zé Luiz também foi marcante nesse período. O Zé Luiz, a vontade dele, eu acho que era mudar para Goiânia. Ele fala. Ele tinha até uns veículos lá com placa de Goiânia. Ele tem carro. Mas foram, assim, o escritório todo me deu muito apoio. Foi um trabalho de todos nós. Eu encabecei, mas eu não tenho dúvida que o sucesso que nós temos lá é fruto de cada um aqui do escritório. O resultado é esse, né? Uma das mais importantes unidades do nosso escritório no país. Está lá é muito bom, é gratificante a gente ver o que a gente construiu juntos, né? E a hora que você olha para trás, você fala, nossa, enfrentei tudo isso, né? E a gente já está com os cabelos brancos hoje, você fala, nossa, hoje eu acho que eu não faria isso de novo. Eu não, né? Mas lá atrás, não, né? Mas olha, é prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, esse ano eu devo ir lá. Com a fiel força tricolor aqui, acompanhar Botafogo e Goiás pela Série B. Nosso Goiás deixou. Mas isso é um ponto, o Evandro comentou até, hoje eu, sendo sincero, sou paulista, né, mas me considero muito goiano. Eu não tenho dúvida. Cidadão goiano, com muito prazer. Eu brinco com todo mundo que sou um grande comedor de piqui, de pamonha, apaixonado por moda sertaneja e torcedor do Goiás. Obrigado. Legal, muito bom te receber aqui, um brinde aí, que venham outros. Valeu. Para você que nos acompanhou, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, onde você teve a oportunidade de conhecer a nossa história na primeira unidade do escritório fora do estado de São Paulo e a primeira no Centro-Oeste, nossa querida unidade de Goiânia. Até o próximo, nos acompanhe aí pelas redes sociais e se você tiver alguma sugestão de tema para nós ou quiser falar conosco, podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo episódio. Até mais.